Bom dia. Primeiro, é um prazer estar aqui. Queria agradecer à direção do Conselho Regional de Educação Física por essa oportunidade. Interessante iniciar dizendo que eu sou Ricardo Catunda e militei e milito ainda na educação básica. Inicialmente trabalhei 16 anos ministrando aulas de educação física escolar. Hoje sou professor da Universidade Estadual do Ceará, mas tenho um projeto voluntário dentro da escola. Assim, não sou uma pessoa estranha e tenho feito algumas tentativas. E o que eu vou procurar mostrar aqui é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Sou presidente da Comissão de Educação Física Escolar do Conselho Federal. E isso faz com que a gente procure, nesse momento, criar alguns documentos recomendatórios, abrir algumas discussões, e que, na realidade, a minha fala aqui é baseada também nas crenças, né? Todos nós temos as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente vem desenvolvendo, e o que eu tenho procurado é trazer a discussão da educação física aos profissionais, que a gente possa, de uma maneira coletiva, pensar, mas também, de uma maneira coletiva, assumir esse compromisso. Não é de uma comissão, não é de um professor isolado, é de uma comunidade escolar. Queria pedir licença a vocês para reverenciar a professora Maria Helena, uma companheira que tem feito um trabalho significativo no sentido daquilo que também nós acreditamos, que é a busca de uma sistematização, de uma organização, de uma forma, eu diria até contundente, de uma abordagem de conteúdos a ponto da gente legitimar, né? Porque não se aguenta mais um discurso de que a educação física precisa ser legitimada, né? Assim, não dá mais. Algumas coisas eu acredito que não dá mais. E assim, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo um pouco a paciência. Assim, a gente precisa agir e começar a levantar os dados dessa ação, ver se está dando certo, se não dá, retornar e procurar criar algumas situações. Bem, eu vou procurar abordar a questão da escola, educação, o professor como agente que tem um processo de pensamento, que tem uma ação docente, que tem a sua formação baseada também numa experiência, né? Não se pode negar a experiência, e isso é fundamental. E essa legitimação da educação física que a gente coloca não é uma forma de tentar fazer um resgate, mas sim mostrar por que ela está lá na escola, o papel dela na escola e qual é a nossa função em fazer disso uma bandeira de defesa da nossa disciplina na escola. Deixando claro que a licenciatura, né, essa discussão hoje em que o profissional licenciado, mais do que nunca, por essa divisão de curso, ele precisa conhecer mais sobre escola, mais sobre educação, lidar com esse componente, essa participação dele num processo educativo. Podia me dizer para onde é que eu aponto isso aqui? Vamos lá. Quando eu era pequeno, não aprendi a brincar de cama de gato. Isso era cama de gato, né? Assim, eu nunca fui muito bom nisso. Eu fui fazer uma dinâmica uma vez com os pais e os alunos, e assim, eu propus a dinâmica e eu fui o pior. Fiz o pior desenho. Mas, na realidade, é para dizer também das nossas limitações. Então, a escola e a educação, ela é como uma cama de gato, né? Ela precisa que esteja dentro, para poder gerir todo esse processo, pessoas criativas, né? Não adianta só eu ter o poder da gestão ou eu ter o poder de estar à frente de uma turma. Eu preciso ter criatividade, eu preciso agir sobre isso. E compreender a escola, né? E entender como ela se articula no ambiente em que ela está, né? Esse entorno da escola, é preciso que eu, como professor, eu tenha essa compreensão para poder agir. Quem são os pais dos meus alunos, quem são os gestores, como o ambiente do entorno da escola ele é positivo, para que eu possa desenvolver a educação física, e essa educação física possa ter um reflexo no cotidiano dos nossos alunos. Será que só as aulas de educação física é o suficiente para o aluno desenvolver um estilo de vida ativo, ser alguém que possa participar efetivamente das ações da comunidade? O que existe nesse entorno? Tudo que a gente vai falar aqui dá muito trabalho, porque ser professor dá muito trabalho, mas é bom.
ela constitui-se, né, num envolvimento muito grande com uma série de ações que são contraditórias, e a gente tem que aprender a lidar com isso, mas a gente precisa entender também que os nossos saberes das experiências estão aliados a um saber acadêmico. Ou seja, nós, ao estarmos na escola, temos uma excelência, temos um papel fundamental, porque sabemos que a nossa prática, a nossa eficiência no trabalho, ela é o resultado também de tudo aquilo que nós somos. Não existe um ato isolado de alguém que tem um conhecimento somente. E a escola também é um ambiente onde a gente pode projetar a nossa vida. Se eu entro na escola, eu sou um profissional de educação. Eu tenho que pensar na minha carreira. Eu não estou na escola... eu lamento muito quando alguns colegas, né, lá da universidade chegam para os alunos do primeiro semestre, que chegam ali todos cheios de esperança, e dizem, olha, primeira oportunidade que tiverem, façam logo um concurso público, que aí vocês já estão garantidos. Garantido de quê, né? Que garantia é essa? Né? Eu não consigo perceber isso. Assim, ou seja, eu posso estar numa escola pública e ser um indivíduo acomodado, um morto, né? Não ganhando o que eu gostaria de ganhar, frustrado, ou posso ser um indivíduo que vai para uma escola com toda uma motivação e construir ali uma carreira. Né? Construir uma carreira. Eu sou oriundo de escola, eu vivo de escola, e lamento muito quando alguém diz que todo professor, o termo assim, professor é profissão de liso, professor é sempre, o cara coloca no carro dele um adesivo, não me sequestre, sou professor. Ele faz a antipropaganda. Né? Eu não, eu digo, eu estou bem, estou ótimo, estou bem. Assim, não adianta a gente fazer antipropaganda. Né? O professor ele tem que ter autoestima, gente. Não somos nós com pena de nós mesmos ou nos depreciando que vai melhorar a nossa condição, não. Frente aos pais, fale com o pai olhando no olho, fale com o pai com autoridade. Porque você chega para o pai, o aluno, não quero ser professor, não, porque meu professor só reclama da vida. Né? Então a gente precisa ter essa capacidade de amar aquilo que a gente faz. Eu digo que é um sentimento de missão, né? Não é aquela missão que se coloca sacerdotal, né? Mas é uma missão, né? É uma profissão muito digna. Né? Ser professor é uma coisa que me enche de muita alegria. Quando eu digo, o colega ligou da universidade, que tu não precisa hoje representar a coordenadora na formatura. Eu digo, eu estou no seminário em Florianópolis. Oxe, é chique, né? Vim lá do Ceará, olha só. É o síndrome de vira-lata que não me atinge. Né? Eu deveria estar onde? Porque eu sou do Ceará. Tenho que estar no Ceará, só não posso estar aqui. Então, assim, não é esquisito? Eu acho esquisito isso. Eu acho esquisito. Eu acho que eu estou passando as coisas aqui. Vocês têm que jogar a meu favor, né? É gol contra isso aqui, né? Espera aí, onde é que eu estou, meu Deus do céu? Cadê o Juliano que disse que ia me arrumar um negócio decente aqui? Onde é que está? Cadê o Data Show? Está virando folclore já. Hoje retorna aí. Volte aí. Volte. Pronto, parou. Eu queria dar mais agilidade, iam me dar meia hora, eu vou usar 1h30, mas não tem problema. Vamos então. Então, gente, criando esse sentimento de que nós temos uma carreira, tá? Aí tu vai ter que ficar assim, de olho em mim, para não ficar próximo, tá bom? Legal? O colega me disse que a gente não sabe explicar as coisas, disse que é complexo, né? Então vamos lá. Com um processo complexo, né, que acompanha o indivíduo ao longo da vida, a ação educativa está vinculada a uma série de agentes. Alguns deles, inclusive, a gente não consegue controlar. Então, quando a gente fala de educação, é muito difícil esse processo e a gente tem que ter essa compreensão de que algo foge ao nosso controle. A quantidade de variáveis são grandes, mas assim, aquilo que depende do meu controle, aquilo que eu posso interferir, eu estou sendo efetivo, eu assumo aquilo, né? Sem aquela do colibri que vai lá e põe uma gota d'água no incêndio numa floresta. O fogo vai continuar, mas não é isso. Assim, mas é aquela de efetivamente no seu espaço, você ser um agente realmente responsável por aquilo. É uma parte integrante, a escolarização é uma parte integrante de um processo educativo.
tem que ter uma iniciativa diferenciada, conduz à formação humana, mas constitui-se uma oportunidade privilegiada para todos nós. Eu pego uma criança e um adolescente, e aí me vem a primeira questão. Eu pego uma criança e um adolescente com uma disciplina chamada Educação Física, para começar a trabalhar com ele todos os processos de envolvimento da questão corporal, criando uma cultura corporal com ele, não uma cultura corporal, uma cultura de movimento do corpo, para que ele possa assumir isso, para que ele possa compreender e que ao final do processo ele tenha o que se proclama uma autonomia. Essa autonomia era para que ele pudesse sair de lá e dizer, não, terminei agora o ensino médio, não tem mais ninguém para mandar eu fazer a educação física escolar, mas eu sei o quão isso é importante e sei, inclusive, de uma maneira mesmo que é mínima, me autoprescrever, né? Dizer que eu posso fazer um exercício, porque eu sei que o gasto é esse, eu sei o impacto das ações fisiológicas, e eu sei que isso é importante para a minha qualidade de vida, ponto. Fora isso, ele é um analfabeto. Porque se o cara terminar o ensino médio e não souber ler e escrever, interpretar um texto, lógico que tem alguns que não conseguem, mas assim, pela lógica, né? Saber as operações matemáticas, ele é um analfabeto. O cara pode terminar o ensino médio e dizer, o que você acha, o que é atividade física, educação física para você? Ah, não, faz bem para a saúde. Não, o pipoqueiro também sabe disso, o cara da cantina sabe. Para você, como é que ela age sobre o seu corpo? Ah, não, aí eu não sei. Então, o que foi que nós fizemos durante esse tempo todo da escola? Né? Não é coisa fácil que a gente está falando aqui. Então, vamos lá. Direita e esquerda. Então, é um desafio, né, que é, primeiro, esse desafio pedagógico que a escola passa, é fazer com que o ensino crie esse indivíduo que pensa, mas também que esse indivíduo, ao pensar, seja um sujeito social, ou seja, um indivíduo no meio que seja mais consciente e que possa agir, inclusive, sobre as suas atitudes. Nessa conjuntura, o professor da escola ele tem um papel fantástico, que é um papel de interferir nessas transformações da escola. Ele tem que ser participativo. Aquele professor que flutuava como um satélite, aquele já se foi. Ele não cabe mais, ele não é aceitável. Né? O professor é aquele cara que está dentro, ele não escolheu essa profissão. Né? Ele não escolheu ir para a escola, eu escolhi ir para a escola. Então, se eu escolhi ir para a escola, existe uma coisa chamada projeto pedagógico, que eu tenho que participar. Aquilo que eu discordo, ou como diz um amigo, eu desconcordo, né? Eu desconcordo do senhor da ordem. Então, assim, aquilo que você desconcorda, você tem que dar alguma sugestão, você tem que contribuir com um novo rumo. Não é levantar bandeiras contra. Né? O movimento dos alunos na minha universidade, nós somos contra isso, nós somos abaixo aquilo. Vocês têm alguma ideia favorável? Vocês têm alguma sugestão? Mas não, porque ser contra é muito fácil. Eu quero ver você ser contra e designar alguns caminhos. Isso é um indivíduo proativo, que é disso que a gente precisa agora. Nós estamos num momento de uma transformação do mundo. Né? O mundo não cabe mais aquelas pessoas com bandeiras, somente por ter bandeiras. E tem um questionamento, qual tem sido esse meu papel, né? Se eu tenho efetivamente lidado com isso, se eu tenho assumido também essas questões. Estou me colocando aqui também como alguém da escola, gente. Quero deixar isso bem claro para vocês. Saí de uma escola, porque tinha um concurso público lá numa prefeitura, estava há 15 anos lá, e achei que tinha cumprido meu ciclo. E aí os colegas ficaram, tu é louco, tu já tem 15 avos a mais no teu salário. 15 avos, era 15 anos, era 1% a mais em cada ano de trabalho, olha que coisa fantástica. E eu não podia deixar aquele local que não me agradava mais, porque eu não conseguia mais. Assim, eu achei que tinha cumprido uma etapa. Mas aí saí de lá, no ano seguinte voltei, falei com o diretor e criei um projeto dentro, eu continuo indo lá. Né? É muito burro. Tu podia ter arrumado lá um jeito para ficar com a turma para garantir esse salário, não é isso? Mas assim, você não pode estar falando para as pessoas aquilo que você não acredita, não acreditavam mais. E aí vem um sujeito que é dele que a gente trata. Inclusive eu vou falar mais à frente aí de umas novas recomendações após as questões que são apresentadas nos documentos internacionais. Hoje, após tentar vários documentos, né, mostrar a necessidade, a importância da educação física, da atividade física e do esporte, eles começam a dizer, opa, tem um sujeito aí que se ele não agir, não adianta esses documentos não se efetivam. Por exemplo, o documento que é feito pela professora Maria Helena é um documento fantástico, ótimo, mas ele não pode ser um livro. Fica lá como um livro, num instante, ou ser uma tese enferrujada num galpão de uma universidade. Se o indivíduo professor não disser, eu preciso agir sobre isso, aí é onde entra a chamada autonomia. Autonomia é isso,
É você agir sobre algo estruturado, né? Ah, não, hoje eu faço do jeito que quiser, né? Não pode ser assim. Isso tem outro nome. Então, quando se vai para uma carreira docente, o que motivou você a fazer isso? Era a minha realização. Nasceu, quero ser professor. Ou quero ser professor. Isso é um motivo de realização? Ou hoje isso já te traz alguma insatisfação? Não, bem que eu queria, mas não está bacana. Ou, se voltasse, escolheria a mesma profissão? Eu preciso fazer isso, gente, porque sempre é tempo de mudar. Eu digo para os meus alunos, professor, eu estou no semestre, acho que essa profissão não tem nada a ver comigo. Opa, sai, amigo. Muda, faz outra coisa. Os colegas da escola, estou aqui, mas nem sei mais por que está. Opa, amigo, vender laranja na frente do estádio, vender camisetas, é digno. Ou ser outra coisa, vai ser médico. Mas não fique na escola se não quiser. Se você já morreu para isso, sai. Sai, gente, porque quando um aluno chega, a esperança dele é que aquele indivíduo que está à frente dele ilumine, né? Até a questão do aluno, né? O aluno era o sem luz, olha só, coisa esquisita. Aluno é um indivíduo sem a luz, né? Sem um aluno. E o professor era a luz do mundo, né? Então, quando a gente perde essa luz, a gente também perde a função, né? Do sentido da missão. Existe um conhecimento pedagógico, né? Que é você ter o conhecimento do conteúdo, um conhecimento do contexto educativo, onde ele se efetiva, e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Ou seja, tem um conteúdo, mas como lidar com o ensino desse conteúdo? E o conhecimento curricular do conteúdo. O que esse conteúdo está fazendo ali no meu currículo? E o conhecimento do aluno e das suas características, que é o que a gente chama de processo interativo. É a ação tua direta com os teus alunos. E o conhecimento dos fins objetivos e os valores que essa disciplina ela impõe na escola. Ora, mas o professor tem as suas preocupações próprias, né? Primeiro, com ele mesmo. Só precisa estar bem. Precisa estar bem, precisa se apresentar bem, precisa estar pleno. Preocupação com as atividades, com a tarefa, né? Como é que eu vou desenvolver isso? As preocupações de impacto. Como essa tarefa desenvolvida vai impactar no desenvolvimento do meu aluno e no desenvolvimento do meu currículo? Alto sentimento de capacidade e alta eficácia, né? Eu sou capaz de. Né? Agora, eu ser capaz de pressupõe uma preparação, não é? Assim, essa primeira ser capaz é o que te mostra essa ousadia. Para mim vir aqui falar para os senhores é uma ousadia. Ora, de onde é que veio esse bicho da cabeça chata? Acho que ele veio foi de jumento de lá para cá e chega aqui e quer dizer para a gente o que é educação física escolar. O Marino fica rindo ali, que ele diz que eu vinha numa companhia chamada Jeguer. Né? Jeguer. O Marino tem essa mãe. Bom dia, Marino. E as autopercepções, é o que ele pensa. Né? Então, tudo isso é um professor. Para um ensino eficaz, uma alta percentagem de tempo consagrado o quê? Aos conteúdos da atividade de ensino. Ele tem que passar mais tempo ali. O cara, às vezes, ele vai fazer uma chamada, parece a lista de Schindler. Né? Ele não termina nunca, aquela coisa interminável. Marino Tessari. Tudo bem, Marino? E o tempo vai. E o aluno que passou horas sentado, o cara começa a ficar agitado. Porque ele quer o movimento. O professor precisa ter estratégia para isso. Né? Ele quer participar de aula. Né? Altas taxas de comportamento na tarefa dos alunos. O professor tem que estar se importando. O professor tem que estar se importando se o aluno não está aprendendo. Ele tem que se importar com isso. Estruturação adequada das atividades. Né? Adaptada à capacidade do aluno. Baseado em quê? O desenvolvimento etário das necessidades do aluno. A gente vê isso aí. Fazer um estudo disso aí também. E o clima positivo da aula. Né? Que aí a gente fala bastante, o professor de educação física é o mais querido. Olha só, se a gente já começa com esse algo mais, né, você já chega com vantagem. Né? Você já chega com vantagem. Diferente do professor, do cara da matemática, chega, o cara chegou. O cara já chega em desvantagem. O da educação física, ele entra em desvantagem. Ele não pode jogar contra ele. Né? Ele está com tudo positivo e faz o gol contra. Né? Aí ele não pode fazer isso. Um conhecimento prático é a valorização da experiência pessoal e profissional. Eu não posso negar a minha experiência pessoal.
né? Quando eu venho aqui falar, eu falo muito confortável, porque eu vivi isso, lá com o pé no chão, lá há 20 anos. Eu vivi isso, pé no chão. Em escola pública e em escola privada também. E ministrando curso para professores de escola pública e de escola privada. E no ensino, então assim, algumas coisas eu digo que você vai parando de acreditar, porque começa a virar um discurso muito, né? Só fala isso, você vai parando de acreditar. Né? Então assim, a gente tem que achar algo em que a gente possa se sentir mais confortável. Então eu estou caminhando por uma linha que tem trazido mais insegurança do que segurança para mim. Né? Vocês vão ver mais à frente. Porque ela traz assim, a ira de determinados segmentos. Mas isso é bom. Né? A história do cara que pegava os peixes, botava dentro de um recipiente no navio, e o peixe ficava lá. Vou parar de contar a história, porque já me dá 10 minutos ali, ainda faltam 83 slides, eu vou caminhar. Não vou mais contar a história. Fui mostrar ali 10 minutos, vou embora. Valorização das crenças e memórias pessoais de aprendizagem, valorização de fontes informais de conhecimento, observação, interação, debates na internet. Tudo isso são possibilidades da gente aprender um pouco mais e resolver os problemas da prática do ensino. Ou seja, não adianta só ele ser reflexivo, ele tem que ser um reflexivo ativo. Né? Ação, reflexão, ação melhorada. Ação, reflexão, ação melhorada. É isso? Conhecimento pedagógico do conteúdo. Um professor competente, ele tem que ter objetividade no ensino, né? Numa perspectiva sempre de progressão. O aluno do 5º ano não pode chegar no 6º e dizer, eita, lá vem tudo de novo. Não pode. Ele tem que dizer, opa, o que é que vem de novo aí? Eita, professor, do mesmo jeito. Não. Progressão. A questão do modelo ecológico de ensino, existe um entorno, existe uma série de situações, existe uma quantidade significativa de variáveis que influenciam o ensino, que eu tenho que compreender para poder ensinar. Tu dá uma aula diferente na escola pública e outra na escola privada, isso não pode ser pejorativo. Dou sim, porque são clientelas diferentes, com desejos, né, com situações, pode ser até os mesmos desejos, mas as situações que podem possibilitar esses desejos, a concretização desses desejos, são diferentes. Algumas favoráveis, outras mais desfavoráveis. E o espaço, né, gente, da expressão dos conteúdos. Como esse professor pensa uma aula, né? São algumas perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo. Como eu penso essa aula? Quais os recursos que eu disponho? Olha só, a gente aprendeu isso lá na faculdade. Quais as estratégias que eu vou utilizar? Mas diante de tudo isso, como agir diante de situações previstas e, pior ainda, das não previstas, que acontecem no contexto de uma aula? Quais são as alternativas didáticas que eu tenho se acontecer algo que não está previsto? Eu não posso chegar num improviso. Uma coisa é criatividade, outra coisa é improvisação. O professor tem que ser criativo, né? Não um improviso ambulante. Quais os instrumentos que serão utilizados para avaliar a aprendizagem, gente? Isso no cotidiano, isso de uma forma geral, pode ser a cada bimestre também, avaliar o que foi que ficou. Né? O professor precisa fazer a avaliação. A gente não pode ter medo disso. Quer seja ela através de testes, quer seja ela através de observação, que também é um instrumento. Quais as alternativas para melhorar a participação dos alunos, que nem sempre todos estão empenhados naquela aula. Então, existe um processo de sedução inicial, que é trazer o aluno para a aula. Depois eu quero um desconto de 3 minutos por conta dos... Né? Você não vem aqui diminuir meu tempo. Apesar da professora Maria Helena estar fazendo assim, ó, tempo. Questões a pensar. Qual o grau de exigência da prática profissional do professor de educação física? Exige alguma exigência? A gente percebe essa exigência na escola? As pessoas têm essa exigência? Existe algum grau, né, que eleve a educação física a esse patamar? É importante ter educação física, essas aulas têm que tratar disso. O pai está feliz, o pai está querendo saber porque que o aluno não aprendeu isso. Tem essa exigência? Serão as demandas da prática pouco exigentes? Ou existe algum mecanismo de controle? Alguém controla o professor? Gente, peço aqui bastante cuidado nessa palavra controle. Não é controlar a minha aula, né? Mas alguém tem parâmetros para avaliar se... De uma forma geral, isso aqui são parâmetros de educação. Né? A educação física entra nessa perspectiva também. Quem avalia esses professores? Existe programa de formação continuada e autoformação? Não havendo cobrança, é pouco provável que se eu já estou na zona de conforto fazendo a mesma coisa, eu vá procurar mudar de alguma maneira. Aí entra a questão do sentido de missão. Aquele que tem sentido de missão, acordou hoje 6 horas, 7 horas, né? Pegou carona, ou então veio no seu carro particular, mas aqui está. Isso se chama sentido de missão, algum compromisso. Não, aquilo ali vai ser a mesma conversa de sempre, eu não vou.
porque vai ser a mesma conversa de sempre. Ah, não, quem vai falar é aquele colega lá, e aquilo eu já conheço, vai falar a mesma coisa. Então é muito simples, é muito fácil até isso. Para fechar os meus próximos 30 minutos, então é assim. A educação física, primeiro, é uma disciplina curricular e tem que ter o papel, a função, a missão, o compromisso de todas as outras. Ela não é diferente, ela pode até atuar em campos, em espaços mais livres, mas a estrutura didática lá está. O profissional qualificado com o conhecimento do conteúdo e das tarefas a desenvolver, lá está. O ambiente é escola, então tem que ter aprendizagem, tem que ter ensino, tem que ter aprendizagem. Ela utiliza determinados elementos que são diferenciados dos outros, mas são os conteúdos. São os conteúdos, então não há diferença. Desenvolve integrado a um projeto pedagógico, isso aí são mais baseados em documentos e leis. Mas é necessário reafirmar o caráter formativo da educação física escolar. Nossa, isso é uma pressão muito grande. Permitindo que ela seja oferecida a todos os alunos. E aí mais à frente vocês vão ver que nós tivemos uma vitória recente. Né? Contribuir para a formação geral dos estudantes, inclusive uma boa discussão de valores humanos. Né? A prática, ela permite isso o tempo inteiro. Você trata com as relações de proximidade. Favorecer as competências motoras, repertório de movimento, autonomia para a prática regular de atividade física após os anos escolares. Quem aqui faz atividade física regular, né, moderada, vigorosa, né, nos padrões internacionais, pelo menos 2 a 3 vezes na semana? Quem estiver mentindo, vai para o inferno. Mas eu acredito que é verdade. Porque essa aqui, nós estamos diante de uma cidade brasileira que ela é diferenciada. A gente não pode, aqui não é o parâmetro. Né? Eu estou aqui para levantar a bola de vocês. Aqui não é o parâmetro. Mas a gente sabe que isso não é a realidade brasileira, nem tão pouco a realidade dos profissionais de educação física, que é uma coisa extremamente esquisita. Né? Os valores como universalização, a inclusão, diversidade, cidadania, saúde e qualidade de vida, são processos educativos extremamente necessários. E a educação física, ela lida também com isso. Ela assume um determinado compromisso com associativismo, solidariedade, tolerância, respeito pelo outro, que uma sociedade necessita com a maior urgência. Mas todos esses princípios devem ser repassados por meio de uma educação física que seja bem orientada. Aí onde entra o profissional. Né? Que seja alicerçada na qualidade técnica. Ele tem que ter um conhecimento. Não é para ele ser gente boa, ele tem que ter um conhecimento. Ah, meu professor é gente boa. Não, quer saber se ele é competente. Ele tem conhecimento daquilo que ele atua? Numa ética, num compromisso social dos docentes, no envolvimento da comunidade escolar. Estava conversando há pouco com a professora Maria Helena, que se o entorno da escola, ou seja, pais, professores, os funcionários, eles não compreenderem bem, a gente vai ter dificuldades. Para que isso possa se concretizar, isso tem que também caminhar nessa situação. Agora, já caminhando para o final, as referências sociais e culturais da educação física já estão presentes, a gente não pode negar isso, elas estão presentes, em maior ou menor grau. Mas nos hábitos, nos valores, práticas, lazeres, nas tradições da sociedade moderna. Também é uma representação social das atividades físicas esportivas criadas pelo homem com fins educativos, esse é o nosso caso, nós trabalhamos com fins educativos, tendo um caráter e significado para a sociedade, ela já precisa ter isso. Quando a colega falou aqui que toda hora a televisão fala sobre isso, por que uma Rede Globo, né, que tem um dos horários mais caros da televisão brasileira, dedica um programa para falar dessas coisas? Se eles fazem isso, tem alguém patrocinando, tem investimento, por quê? Porque é importante, tem gente querendo ouvir isso. Então são propagandas gratuitas a nosso favor na Rede Globo. Assim sendo, ela deve aparecer desde cedo no currículo escolar. Mas desde cedo a gente fala com um profissional de educação física. E aí a gente teve uma vitória recente. Alguns problemas que são identificados, o aumento exponencial dos níveis de obesidade da população brasileira, né? Um dado muito sério, que é essas doenças já crônico-degenerativas aparecendo na infância. Coisa que era, vai ficando velho, vai aumentar os gastos, porque o cara vai adoecer. Não, já está chegando agora. Né? Questão do diabetes, questão da pressão arterial, as doenças do coração.
um declínio da atividade física que ocorre no final da adolescência. Isso é um fato. Isso é um fato comprovado em estudos. Existe um declínio. Avaliação da qualidade da aula ministrada é um outro fator que a gente precisa levantar. E a educação física do 1º ao 5º ano, que eu coloquei um X aqui, porque nós tivemos recentemente, agora em junho de 2013, uma decisão judicial que obriga, né, não é mais assim não, pode ser não, é obrigatória a presença do profissional de educação física do 1º ao 5º ano. Uma decisão judicial, é obrigatório. Né? Isso é uma decisão judicial, nós temos aí, quem quiser depois eu posso passar a decisão judicial, isso foi agora em junho, quer dizer, uma grande vitória, porque a gente estava perdendo esse espaço, não sei se é o caso daqui, mas no Brasil inteiro a gente estava perdendo esse espaço para o professor de turma. Outra questão são as instituições escolares pressionadas pelas estatísticas sobre o rendimento dos alunos e visando melhorar a sua posição nos anos, o que é que elas fazem? Adotam políticas ou tomam decisões de gestão que tem como consequência a redução do tempo atribuído ao currículo escolar a disciplinas que não contam para a estatística da educação, entre elas a educação física. E aí é só a gente ver os índices do IDEB de 2011, né, que o Brasil ele vem melhorando, mas a gente mostra aqui que se vem melhorando não é porque estão retirando as aulas de educação física. Existe aí uma visão ao contrário. Algumas medidas com relação a isso. Aumentar a carga horária, agora aumentar para quê? Em que sentido? E a gente precisa justificar o porquê. Crença dos professores no currículo em ação, ou seja, eu tenho que colocar essa experiência do professor, as suas crenças, a favor de uma implementação de um currículo, de um programa. E a formação inicial e contínua dos professores de educação física. E aí a diminuição, aí são alguns estudos que mostram que a diminuição do tempo de educação física, mesmo sendo em escala mundial, ela não está ligada a um alto rendimento, pelo contrário, o rendimento escolar está estatisticamente relacionado com a aptidão física dos alunos. A redução da educação física escolar não melhora o rendimento em outras disciplinas. Isso são estudos, isso não é porque eu estou querendo dizer. Um outro elemento, um estudo com uma amostra de 1 milhão de estudantes, adolescentes de 10 a 14 anos, mostrou que quanto maior o nível de aptidão física, quanto maior a participação em atividade física, maior o desempenho na língua pátria, no nosso caso aqui, português, e também na matemática. E são elementos muito fortes que fazem com que a gente, dentro da escola, acabe com essa bobagem. Diz, tira a educação física, aumenta uma hora de matemática. Isso é uma grande bobagem. Agora a gente tem que justificar por quê. Ela tem objetivos que não podem ser concretizados por nenhuma outra disciplina. A educação física tem objetivos próprios que é dela. Então ela não pode delegar a nenhuma outra disciplina. Por quê? Apresenta-se como disciplina singular, sendo a única que promove diretamente a saúde através de quê? Do ensino de estilo de vida ativo e saudáveis. É a educação física. Contribui para o desenvolvimento psicomotor e, como mais recentemente se tem vindo verificar, a questão do desempenho cognitivo. Existe uma quantidade significativa, eu levantei uma quantidade grande de estudos que mostram que quanto maior o empenho, quanto maior a participação, quanto mais ativa a escola, melhor a condição dos alunos em português e matemática. Olha que barato. A gente tem isso na mão, tem que usar a nosso favor. Ei, seu diretor, peraí, o senhor tirou isso da onde? Da sua cabeça? Não, eu acho que tem que... Por que tem que melhorar? Aí entra aquela questão, questão mais antiga, né? Que a educação física era ali para tomar um pouco do tempo dos meninos. Não é isso. A gente tem que dizer que ela é uma disciplina, um conteúdo e tem a sua necessidade. Para além desse benefício para a saúde física e mental, a atividade física e bom nível de aptidão física tem um efeito positivo na cognição, concentração e desempenho acadêmico. Se falar em concentração, os professores de sala de aula vão vibrar com isso. Né? Então, assim, tem elementos fortes aqui. Olha o outro. No contraturno, olha, atividade física, educação física. E as atividades físicas esportivas no contraturno potenciam o desenvolvimento cognitivo e, consequentemente, o desempenho acadêmico. E tem um monte de outras coisas que falam sobre isso. Assim sendo, como a educação física escolar e a atividade física contribui para a melhoria da saúde cognitiva, da memória, aumenta as estruturas cerebrais e melhora as funções cerebrais também, é importante que as decisões políticas considerem a educação física como uma prioridade na educação dos alunos. Aí eu estou falando em evidências, eu estou mostrando fatos. Então não é porque o professor quer garantir mais uma hora de aula, não. O professor está dizendo que vai haver um prejuízo se retirarem as aulas dele. E aí existe uma quantidade de documentos internacionais, concluir. As emendas da Declaração de Madrid colocam o professor como foco principal e diz o quê?
essas são as emendas agora de 2011, que a coordenação para a cooperação entre os diversos segmentos deve ser parte do trabalho do professor de educação física, que é ele que deve ser qualificado e tem que ter um acesso ao conhecimento teórico e também ao desenvolvimento da prática de suas habilidades, que eles precisam assumir a defesa da disciplina na escola. É fundamental a gente assumir essa defesa. Ninguém pode assumir no nosso lugar. É cada um no seu ambiente de trabalho. Outra, tem que haver uma colaboração internacional, porque esse problema ele é mundial. Não é daqui de Florianópolis, não é lá de Piripiri, no Piauí, nem é lá em Quixadá, no Ceará. Ele é mundial. Né? É uma questão mundial. Como garantir essa educação física de qualidade? Primeiramente, as políticas educacionais que compreendam a educação física como um direito de todas as crianças e jovens a uma educação de qualidade. Outra, que essas políticas devem considerar a necessidade de que a educação física seja orientada em todos os níveis por professores de educação física licenciados, qualificados e remunerados dignamente. Parece um mantra, né? Mas é isso. Aí são coisas que a gente precisa repensar para uma nova educação física, não no sentido que ela seja nova, mas para a gente se renovar, né? Que a gente possa repensar. Uma outra é que o profissional de educação física, quando ele atua na escola, as pessoas atribuem, não, atividade física é educação física, é saúde, é educação, é cidadania. Não, gente, isso só é se tiver uma orientação para. Não é a atividade em si que faz isso, não. Não é ela no fim em si mesmo. Tem que ter um indivíduo ali para fazer essas coisas acontecerem. Para se pensar em uma mudança de atitude diante do ensino da educação física, os fins precisam ser educativos. Quer seja para a promoção da saúde, para a promoção de atividades físicas esportivas e para o desempenho cognitivo. O fim é educativo. Eu estou na escola. A condição imperativa para que isso se desenvolva é a responsabilidade. Aí cada um vai ter que assumir isso. Dá trabalho? Dá. Mas é uma saída. É uma saída para a gente dignificar cada vez mais nosso trabalho. E essa qualidade das aulas e compromisso do professor. É isso. Muito obrigado, então.